Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Quero começar pedindo desculpa, porque na última aula a aula foi incompleta. Mas a gente vai retornar e falar novamente sobre o reino Monera, com paciência, já que não deu para trabalhar direitinho o tema na aula anterior, né? Mas parabéns para quem conseguiu fazer a atividade, era exatamente daquela forma. Então, a gente compreendeu na aula passada, pelo menos no pequeno texto, na pequena parte que foi, que o reino Monera é o reino que se ocupa de seres procariontes, seres que têm células procariontes e unicelulares, que têm apenas uma célula. Que seres são esses? Nessa primeira parte aqui, nós vamos conhecer as bactérias, que possuem uma importância econômica e ecológica, mesmo causando uma série de doenças, certo? E aí a gente vê a morfologia delas, não lembro se deu para vocês verem, mas as bactérias, elas têm uma morfologia, e eu até comentei no vídeo passado também, não sei se deu tempo para ir, né? Mas o nosso corpo, ele tem, em média, 3 trilhões de células. E muito mais bactérias do que células. Tem até um livro, né, que a gente viu na universidade, que eu não lembro da autora, Aline alguma coisa. Se eu encontrar, eu vou botar para vocês verem. Que ela fala que nós só somos 10% humanos, 90% é micróbios, né? Nós temos muito micro-organismos, né? Que fazem um papel muito importante no desenvolvimento do nosso corpo, das nossas atividades diárias. Então, sobre a morfologia da bactéria, bacteriana, compreendemos que as bactérias não são iguais, elas têm formas diferentes e que cada forma age em uma doença diferente, em uma função no nosso corpo diferente. As bactérias são seres unicelulares, aí na 115 que eu estou lendo, tá? Procariontes, isto é, sua célula não possui envelope nuclear. E podem também formar colônias de mais diversas formas. Elas são formadas pela parede celular, membrana plasmática e citoplasma, onde se encontra dispersos um material genético. Algumas contêm flagelos e estruturas que auxiliam o organismo em sua locomoção. São 3 formas básicas da bactéria. Esférica, que são chamadas de cocos, como está aí no lado do livro de vocês. Os cocobacilos, né, eles podem ser encontrados na forma Streptococcus, quando ela parece um cordãozinho. Sarcina, quando ela parece que a gente pegou vários cocos e juntou com a mão mesmo. Tétrade, quando elas são formadas por 4, fiz 4. E Staphylococcus, que é quando elas são formadas parecendo um cacho de uva. É importante vocês entenderem que cada forma aqui apresentada é porque ela causa ou uma doença diferente ou uma função diferente, viu? Por isso que elas se organizam dessa forma, porque elas exercem função diferente de acordo com suas formas, certo? Então os cocos agrupam-se de várias maneiras e são denominados de acordo com a forma que apresentam o sagrado. Como a gente viu, né? Streptococcus, Sarcina, Tétrades e Staphylococcus. Também tem a forma de bastonete, são chamadas de bacilo. Aqui nós temos um bacilo isolado, mas também tem os bacilos streptobacilos, tem os estafilobacilos, tem outros tipos, porque o livro de vocês não apresenta. Depois tem a forma de bastonete curvilíneo ou forma de vírgula. Recebem denominações diferentes conforme o tipo de encurvamento apresentado. Esse tipo de bactéria causa doenças como a cólera, que é conhecida como vibrião. Então, o tipo de bactéria que causa a cólera é um vibrião, certo? Já as espiraladas são chamadas de espirilos, quando rígidas, ou espiroquetas, quando possuem corpo flexível. Então, na imagem aqui abaixo da 115, vocês vão observar uma Peptonema pallidum, bactéria espiroqueta, causadora de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. Ela parece um cachinho, né? Aqui do outro lado nós temos uma Helicobacter pylori,
bactéria espiral causadora da úlcera gástrica e do duodeno. Isso porque ela age no sistema gástrico, né? E no final do sistema digestivo, que é no duodeno, certo? Em termos de habitat, as bactérias vivem em ambiente aquático de água doce ou salgada. Contudo, podem viver em todos os ambientes naturais por meio de adaptações. Nutrição das bactérias. Com relação à sua alimentação, as bactérias podem ser autotrófas, produzem seu próprio alimento por meio de fotossíntese ou quimiossíntese. Heterótrofas, precisam se alimentar de substâncias produzidas por outros seres vivos, compreendendo as saprófitas, que retiram alimento de seres mortos, e as parasitas, que retiram nutrientes de organismos vivos, prejudicando-os. Então, quanto à nutrição, eles podem ser autotrófos, produzem seu próprio alimento, né, como no caso, igual às plantas, né? Então, eles conseguem produzir seu próprio alimento por fotossíntese ou por quimiossíntese. A quimiossíntese é quando tem ação de elementos químicos, viu? E a fotossíntese, foto vem de luz, tá? Então, é por conta da luz solar, se alimentam de luz solar. E eles podem ser também heterotróficos, porque eles podem se alimentar tanto de matéria morta, quando são saprófagos, ou se alimentar ou ser parasitas, se apoderar de algum ser vivo e ali se alimentar às custas dele, como é o caso daquela bactéria que é um nome estranho, Helicobacter pylori. A pylori é muito conhecida, essa bactéria, porque pensa numa bicha que causa um dano horrível no corpo, ou faz um tratamento com a medicação para poder cuidar da gastrite. Então, quando vocês ouvirem falar que alguém está com gastrite e com bactéria no estômago, provavelmente ela está com a pylori, que é aquela bactéria ali, viu? Necessidade de oxigênio. É pelo processo de respiração celular que a bactéria consegue obter energia para a sua sobrevivência. Nesse processo, elas podem necessitar ou não do oxigênio. Assim, conforme essas necessidades, elas podem ser classificadas em aeróbica, necessita de oxigênio para sobreviver, e anaeróbica, não necessita de oxigênio para sobreviver. Então, nós temos dois tipos de bactéria quanto à necessidade de oxigênio. Tem aquelas que precisam de oxigênio, que é aeróbica, assim como nós precisam de oxigênio, e as anaeróbicas, que é as que não precisam de oxigênio. Não se pode esquecer a relação da bactéria com a fertilidade do solo, já que existem bactérias fixadoras de nitrogênio, que são de suma importância para as plantas. Entre as bactérias, as do gênero Rhizobium, encontradas em raízes de plantas leguminosas, são capazes de fixar o nitrogênio diretamente do ar, enriquecendo o solo. Então, ela também tem uma grande importância aí na agricultura, né, já que ela age tem essa ação de fixar o nitrogênio no solo, ajudando nessa fertilização. Então, como vocês viram no início do capítulo, quando falamos de bactéria, nós não podemos associar somente a coisa ruim. As bactérias, elas têm muita utilidade, principalmente nós humanos. Nós não conseguiremos viver sem elas. Reprodução das bactérias. As bactérias podem se reproduzir de forma sexuada, com troca de material genético, ou assexuada, quando não há troca, né? Sem que haja troca de material genético. Sendo esta última mais comum entre os organismos. Reprodução assexuada. Os descendentes são cópias exatas de bactérias que originou, são clones. O tipo mais representativo dessa reprodução nas bactérias recebe o nome de divisão binária, ou bipartição, que é quando o seu próprio material genético se divide, e aí ele vai dando origem a duas. Quando as bactérias duplicam seu material genético, em seguida dividem-se, dando origem a duas filhas idênticas. Esse processo ocorre muito rapidamente, por isso uma infecção bacteriana precisa ser contida o mais breve possível. Outra forma de reprodução assexuada é a esporulação, quando os organismos em condições adversas produzem uma estrutura resistente que os protege, chamada esporo.
Esse esporo reduz a atividade metabólica, o estado de dormência, até encontrar condições favoráveis quando retorna à sua forma ativa e a bactéria volta a se multiplicar por bipartição. Só um comentário. Vocês viram que a bactéria ela se reproduz muito rápido, por isso que qualquer índice de infecção, né, você não sabe se é viral ou se é bacteriana, tem que procurar um médico urgentemente para poder tratar essa infecção, porque a gente não sabe. Quanto mais essa bactéria se reproduzir, mais difícil vai ser de tratar ela, mais dano ela vai causar, certo? Então, vocês viram aqui, no caso da reprodução assexuada, que ela pode ser por bipartição, que é quando o material genético se reproduz, ou por esporulação, que é quando elas se reproduzem através de uma estruturazinha chamada esporo, né? Onde eles ficam lá esperando, cristalizada, esperando o momento certo para se reproduzir por bipartição. Depois a gente tem a reprodução sexuada. Nesse tipo de reprodução, as bactérias podem dar origem a indivíduos com material genético distinto, diferente, pois houve troca de material genético durante o processo. Esse tipo de reprodução recebe o nome de conjugação e se caracteriza pela transferência do pedaço do DNA de uma bactéria doadora para uma receptora, que recombina esse pedaço com seu material genético, dando origem a descendentes com uma nova combinação genética em sua divisão celular. Então, vocês observam aí na figura da página 117, temos o organismo 1 e o organismo B. São duas células. O que vai acontecer? A célula 1 vai doar um pedaço do material genético dela para a célula B. Não, elas não vão ter relação sexual, viu, gente? Reprodução sexual, não. Quando vocês ouvirem falar de reprodução sexual, tem a ver com troca de material. E não só relação sexual, viu? No caso aqui da bactéria, claro que ela não vai ter relação sexual. Então, ela vai doar o seu material genético para outra bactéria e esse material vão se misturar e é aí que vai dar origem a uma nova célula. Então, ó, o organismo A e o organismo B. O organismo A vai doar um pedaço do organismo do DNA dele para o organismo B. Observa aí, ó, que o pontinho vermelho do A está no B agora. E lá no final, o A mais o B se misturaram, dando origem a um novo material genético diferente, fundem-se em um só, formando uma nova bactéria de diferentes características. Depois temos produtos derivados da bactéria, como eu falei para vocês, né, sobre isso. A tecnologia atual tem desenvolvido a engenharia genética para a produção de várias substâncias úteis à sociedade por meio de modificação do material genético bacteriano. Vejamos algumas dessas substâncias obtidas. Hormônio de crescimento, utilizado para estimular o crescimento de crianças que têm dificuldade de crescer, né? Tem algum problema hormonal, por isso não se desenvolve. Hormônio de insulina, substância produzida pelo pâncreas e serve para controlar os níveis de açúcar em sangue. O pâncreas, ele tem a função de produzir insulina. Que é isso, professora? Insulina é como se fosse uma chavezinha que vai abrir a nossa célula para ela poder receber a quantidade de açúcar necessária. Quando o nosso pâncreas não está produzindo insulina suficiente, esse açúcar que a gente come, né, vindo de carboidrato, ela começa a ir para toda a nossa corrente sanguínea e vai fazer o quê? Fazer com que a gente desenvolva uma diabetes, né? Então, pessoas que não conseguem produzir insulina, tem algum problema no pâncreas, e aí ela tem que tomar esse hormônio de insulina, que é um hormônio feito por meio de bactérias. A fermentação que pode ser realizada pelas bactérias auxilia na fabricação de produtos como o queijo. Algumas bactérias que habitam o intestino de seres vivos podem produzir vitamina do complexo B, essenciais para o funcionamento do organismo e do sistema nervoso, vitamina K, essencial para se evitar hemorragias, o que inclui o fator de coagulação sanguínea, usado por pacientes hemófilos, isto é, pessoas que têm problemas quanto à coagulação, eles não conseguem parar de derramar sangue, né? Literalmente não é esse. Quem tem problema com a coagulação, porque quando a gente se corta, logo vai criando uma casquinha, né?
Então, ali é uma ação coagulativa. Está coagulando para interromper aquele fluxo de sangue. Só que tem pessoas que não conseguem cicatrizar, não cria aquela casquinha. Então, ela tem que fazer um tratamento com vitamina K. As bactérias também podem realizar a fermentação, ou seja, na ausência de oxigênio, elas utilizarão carboidrato na produção de energia, favorecendo a produção de substâncias com valor para a indústria, como o iogurte e o queijo, além do vinagre, do álcool etílico, do vinho e de outros. Então, como a gente pode perceber, a bactéria tem uma grande importância na economia, no nosso desenvolvimento, então a gente não pode pensar só em coisa ruim, certo? Aqui vai ficar uma atividadezinha para casa, façam a atividade e a gente se encontra na próxima aula para falar dessa atividade e de doenças causadas por bactérias, certo? Então, até mais. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Priorizem a vida de vocês, não vão bater perna aí na rua, sem necessidade, fiquem dentro de casa. No momento, a gente está dentro de casa. Então, até a próxima.